Nação rubro-negra, memes e reações do Atlético Mineiro após mais uma vergonha, dessa vez para um clube pequenininho na Sul-Americana. O Atlético Mineiro perdeu e a crise está instalada lá. Tem dirigente do Galo vindo falar do Flamengo, o dirigente do Galo dizendo que 80 foi roubado, 80 foi... Enfim, aquela choradeira de sempre. Tem tudo neste vídeo, neste conteúdo. É por isso que eu trago aqui vídeos zoando o Atlético Mineiro nessa rivalidade unilateral que a gente faz com eles. Pega os vídeos deles revoltados e traz aqui no canal pra dar risada, risada e risada. Todos os créditos estão aí na descrição. Já se inscreve, já deixa o like, é muito importante. Vamos lá pro vídeo. Ô, Gil, não, isso não é a solução. O problema é trocar quem comanda. Gente, são 3 anos lutando para não cair. É que ainda tô falando do campo e bola. Quem que faz o elenco? É que ainda tô falando do campo e bola, viu, Madeira? Quem tá lutando 3 anos seguidos para não cair para a segunda divisão? Bem que você falou que ia desabafar, hein? Cara, estão 3 anos para a gente não cair para a Série B. Isso é problema de gestão. O treinador fez aquela maluquice de dar aquele desabafo maluco. E quem foi afastado? E quem foi afastado? E quem foi punido? E quem foi multado? Nada. Isso é gestão. Gestão é de cima para baixo. Hierarquia. Gestão, gente, é de cima para baixo. Se o 98 Esporte não der audiência 5 meses seguidos, alguma coisa vai acontecer. Se eu narrar jogo mal 4 meses seguidos, eu vou rodar. Gestão é de cima para baixo. Problema gigante de gestão, que é de cima para baixo. Eu estava pensando, o momento atual do Atlético, Breno, você me corrija se eu estiver sendo tão exagerado, mas ele é tão ruim quanto aquele momento quando o Atlético é eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil. Porque agora você está pegando algo mais amplo, que o Atlético ele é ruim em todas as escalas. Aquilo ali foi algo muito pontual, registrado na Copa do Brasil. Mas olha o que o Atlético vive hoje. O Atlético tem um fracasso dentro do Campeonato Brasileiro, onde ele está muito próximo da zona de abaixamento. Ele acabou de tomar uma salavada do Flamengo jogando em casa. O Atlético perdeu de 4-0 para o Flamengo dentro de casa. E parece que está tudo numa boa. Foi mais uma derrota. Não é uma derrota. Não é uma derrota qualquer. Aí vem o jogo contra o Cienciano. O Breno podia até fazer o Bucaramanga novamente. Cienciano. E o Atlético é dominado. O Atlético foi dominado pela equipe do Cienciano. O Everson fez pelo menos 3 grandes defesas que evitou um trauma ainda maior para esse Atlético. Aí a sequência é contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão, com o estádio lotado, tomado pela torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro vivendo um momento muito bom. É esse o cenário para o torcedor atleticano. Então, o desânimo que o Everton fala no começo, que vai tomando conta de muitos torcedores, é muito sobre isso que está acontecendo. Que você olha para o seu superior, que são as gestões superiores do Atlético, e você não vê movimento nenhum. Você vê um time desinteressado, uma gestão que parece que está levando tudo como normal, que está acontecendo normal, que é uma gestão de empresa, que é uma pequena turbulência. Não! O Atlético está num extremo terremoto. Terremoto que o Atlético vive. E estão normalizando as coisas. Então tudo isso é o que mais me incomoda. Além de ter entendido que o Atlético é um time ruim. O clássico, a maior rivalidade do Brasil. Eu confesso pra você que eu tenho mais rivalidade com o Flamengo do que eu tenho com o Cruzeiro. Por tudo que nós vivemos em 80, e eu vivi na carne, né? E minha família estava toda no Serra Dourada, como estava no Maracanã também, e pelas canalices, a forma que sempre aconteceu, né? Então eu falo realmente, é um time de canalha mesmo, desde Walter Clark, e fizeram o que fizeram, né? E realmente eu tenho mais rivalidade, assim, não gosto realmente. O Cruzeiro, claro, é um rival estadual, que a gente tem que respeitar, mas na maioria das vezes foi decidido na bola, né? Uma vez ou outra ali, puxou para um lado, puxou para o outro e tal, mas aí é decidido aqui no nosso certame, né? Mas as covardias, canalices que esse time fez, eu acho que são de alguma forma imperdoáveis. Rapaziada, uma pausa aqui, eles não aceitam que o Flamengo na década de 80 era melhor que o time do Atlético Mineiro, que o Zico já falou sobre isso, inclusive, os jogadores do Atlético estavam batendo e massacrando os jogadores do Flamengo, e quando o juiz começa a expulsar, é errado o juiz, cara, é errado o juiz, porque o time adversário está dando paulada, tá entrando
de forma maldosa, com o pé lá em cima, com cotoveladas, com xingamentos contra o próprio juiz. Então, tá de sacanagem, essa choradeira. É por isso que eu chamo o Atlético Mineiro do time mais chorão do Brasil junto ao Botafogo. É o time mais chorão do Brasil junto ao Botafogo. Desde 1980, essa choradeira inteira. Então, meu irmão, eu vou trazer mais vídeos aqui dando risada de vocês. Vamos ver o restante do conteúdo aí. Ei! Ei! Tem alguém aí? O que me preocupa, sabe o que é? O Atlético nem empata. O Atlético ou ganha jogando mal como é em casa, ou sai e toma pau. Pau, perto pra todo mundo. Não consegue empatar um jogo, empatar. Você vai jogar fora de casa, na altitude 3.400 metros, qual que é a estratégia? Pô, eu vou jogar fechado, a não ser que você tenha um timaço. Claro. Aí você tem um elenco bilionário, igual o Flamengo, tem um elenco bilionário, igual o do Palmeiras, ou tá vivendo um momento especial, tá jogando muito, todo mundo com confiança, o time tá encaixadinho, que não é o caso do Atlético. Pô, aí beleza, você vai lá em cara, porque é um grupo fraco, um adversário fraco, e que o Atlético tem que vencer, tem a obrigação de vencer aqui na Arena MRV. Mas qual é a estratégia? Não tem estratégia, o time espaçado, o time taticamente mal distribuído em campo, um time que não tem uma qualidade na saída de bola, não tem nada. O time do Atlético é um nada. Você olha o jogo, você assiste o jogo e fala, não, eu tô vendo aqui um time que foi montado ontem, o técnico chegou hoje e vamos fazer aqui esse primeiro jogo. Pô, vamos tentar empatar um. Você empata um jogo fora de casa, não consegue empatar um jogo fora de casa. Empatar. Porque não é que é simples você marcar, jogar por uma bola, se fechar. Mas quando o time tá nessa situação, cara, é o que você tem que fazer. É o arroz com feijão. Fecha, faz uma zaga com 3 volantes, fecha, segura os laterais, coloca 1, 2 lá na frente por uma bola esticada e vamos ver o que dá. Traz um 0-0. Ah, o Atlético não consegue fazer isso. O Atlético não consegue empatar um jogo. E aí, Baba, me desculpa. Nessa aí, você precisa ser cobrado. Não é possível que nesse momento difícil, sem confiança, os jogadores não performando, o time principal mal. Você vai com os reservas, os chamados reservas, e você não adota uma estratégia pra não tomar o gol. Como foi contra o Flamengo. Você não pode jogar contra o Flamengo de peito aberto, cara. Nunca. Mesmo que seja em casa. Mas o momento é ruim. Então, meu amigo, fica difícil defender. Ninguém se salvou do jogo de ontem. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador. Galo! Estão abandonando o navio em alta navegação. Todo mundo tá pulando fora, hein? E eu vou falar com você, o Hulk não tá errado de sair dessa barca não, viu? Tá fazendo certinho, viu, Hulk? Hulk, Rafael Menin, a hora de pular fora é agora. Abandonar navio em alta navegação antes que afunde no final do ano. Mas enfim, vamos pensar positivo, né? Essa aí nasceu, o Mania abandonou o barco. O primeiro foi o Hulk, tchau. E agora o Mania abandonou o barco. O último, meu irmão, apaga a luz. Acabou a luz aqui em casa. Como que ficou o jogo do Galão? Muito engraçado. O Michael Jackson atleticano também. Sempre que eu vejo eu me acabo de rir. E como eu falei lá no início, eu quero dar risada mesmo. Futebol é entretenimento puro. Gostou do nosso vídeo? Se inscreve. E o Mengão, hein? O Mengão infelizmente aí perdeu a Arrascaeta para aí pelo menos 2 meses. Inclusive correndo o risco de ficar de fora da Copa do Mundo em 2026, forças para o nosso Arrascaeta, mas o Mengão está embalado. Domingo enfrenta o Vasco, Flamengo e Vasco no Maracanã, cerca de 60 mil ingressos vendidos, a maioria massacrante de flamenguistas. Vamos com tudo, tem memes aí zoando o Vasco, tem vascaíno aí com soberba, dizendo que vai massacrar o Flamengo. Vou deixar inclusive nos cards aí para vocês assistirem. Então é isso aí, nação, finalizando o vídeo de hoje. Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e até a próxima.